Vamos à palavra do Senhor. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, o chamado sermão escatológico de Jesus. O sermão escatológico de Jesus. E fiquem depois com as suas Bíblias ou com os seus smartphones abertos, porque a gente vai ir para vários textos para conseguirmos fazer uma exegese do que nós vamos conversar hoje. Então, para aprender um pouco mais sobre este sermão tão importante na vida do cristão. E se eu deixo se vocês querem aprofundar neste nível mais ainda, Instituto Família, segunda-feira em março começa, amém? Esse discurso de Jesus, ele começa uma conversa ali com alguns discípulos, depois deles admirarem toda aquela construção. Jesus começa a falar do tempo em que tudo aquilo, inclusive o templo, seria destruído. E ali todo o contexto vai falar sobre guerras, sobre terremotos, falsos cristos, prisões, tribulações, comparecer aos tribunais diante de governadores e reis, irmão trairá irmão, pai a seu filho, filhos assassinarão pais, e nós seremos odiados por causa de Jesus. E aquele que permanecer até o seu fim receberá a glória da salvação. E tudo vem se cumprindo, já está entre nós. Domingo passado, quem esteve aqui lembra do sermão da pastora Dani. Ela fez uma pequena menção sobre a segunda vinda de Jesus. Então hoje vamos ver um pouco mais, vamos nos aprofundar só um pouquinho mais nisso. E o tema da mensagem de hoje é o glorioso retorno de Jesus. Eu não pensei muito nesse tema, eu só apenas colei do subtítulo da própria Bíblia. É o subtítulo da própria Bíblia ali, o glorioso retorno de Jesus. E nós vamos ler dos versos 24 ao 27, tá? Bem lá, quase no final. Marcos 13, do 24 ao 27. Diz assim: porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa revelação que ainda virá. Então fala aos nossos corações de tal forma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos na Escritura sobre a primeira vinda de Jesus, vemos que foi uma vinda humilde, não é verdade? Uma vinda humilde, sem muito alarde, sem muito alarido. O Antigo Testamento apontava e anunciava isso, a vinda do Salvador, a vinda do nosso Salvador. E ele veio de uma forma humilde, diz a palavra. E quando veio, Jesus se encarnou. E este fato dele tornar-se homem em si não é humilhação, mas como ele assumiu uma humanidade enferma, uma humanidade com os efeitos do pecado, o nosso Salvador estava sujeito à morte, às tristezas. Jesus chorou, não chorou?
estava sujeito às tristezas, a passar fome, todas estas coisas que fazem parte deste mundo caído. Então, nisto, encarnar-se foi para o nosso Salvador uma humilhação. As condições do seu nascimento foram humilhantes. As condições. Imagine você ser o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Ser o Deus que criou todas as coisas, como nós cantamos aqui. E a sua mãe não ter lugar para ter o bebezinho. Não ter lugar para ter o bebezinho. José e Maria, eles não estavam saindo de férias. Eles não estavam saindo de férias. Eles queriam ter um bebê. Custava alguém abrir a porta, apenas uma porta, e dizer: venha, entre. Mas Deus quis que fosse assim, humilhante, que o nosso Salvador nascesse num lugar que expressa desprezo para com Ele. Não teve ninguém que dissesse: pode entrar, a gente tem um espacinho aqui para o seu bebê nascer. As mamães, que são muitas aqui na igreja, né, que estão esperando o seu bebê, não encontrar um espacinho para ter o seu bebê, um conforto para ter o seu bebê. Ninguém abriu a porta. Além disso, ele nasceu de uma família pobre, sem recursos, precisou de presentes especiais. Às vezes a gente não presta atenção neste texto, nisso aqui, mas os sábios não vieram apenas para honrar ao Salvador. Provavelmente o que eles deram a Jesus e a sua família foi o suficiente para nutri-los, para sustentá-los por um bom tempo. Ele recebeu ouro de presente, não é verdade? Porque a Escritura, ela nos diz, ela nos revela que quando eles foram oferecer sacrifícios no templo, eles eram de família pobre, sem recursos. Eles ofereceram sacrifícios de gente que tinha poucos recursos, diz a palavra de Deus. Então o Salvador nasceu numa família carente. O ministério terreno de Jesus foi humilhante. Ele mesmo disse, não é verdade? Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. E Lucas, capítulo 8, fala que algumas mulheres sustentavam o seu ministério. Algumas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Imagine, o Salvador tinha que ser sustentado por outros. O homem, o Filho do Homem, que podia fazer ouro brotar de qualquer mina, de qualquer lugar, mas ele foi sustentado por mulheres que tinham alguns recursos, e ele foi desprezado pelos seus. Era para ter sido adorado e admirado por todos, mas ele foi desprezado, ele foi insultado. O nosso Salvador viveu na sua primeira vinda uma descendente de humilhação. No texto de Filipenses capítulo 2, diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, humilhou-se, entregou-se à obediência até a morte, e morte de cruz. E neste mesmo texto, quando nós lemos, nós encontramos que diz ali: para nós termos este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A ideia é que desde o início,
da concepção até o momento da sua morte, da sua sepultura, ele foi numa descendente de humilhação. O Salvador de tudo, ele foi numa descendente de humilhação. Nosso Salvador veio de forma humilde. Agora, o nosso texto de hoje vai dizer o contrário, totalmente o contrário, que a segunda vinda de Jesus diz que ela é gloriosa. Ela é gloriosa. Se na primeira vinda muitos não viram, na segunda vinda todo olho verá. Se na primeira vinda muitos não foram adorá-lo, na segunda todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, quer goste ou não, quer acredite ou não, todo joelho se dobrará diante do Salvador. Se na primeira vinda os homens tiveram a audácia de insultá-lo, na sua segunda vinda, está lá no final do capítulo 6 de Apocalipse, que diz: os reis da terra, os príncipes, os generais, os poderosos, escravos e livres, pedem que os montes caiam sobre eles, para que eles não vejam a ira do Cordeiro. Para que eles não vejam a ira do Cordeiro. Isto é, se na primeira vinda eles têm a ousadia de zombar de Jesus, de atacar Jesus, de acusá-lo de beberrão, de possuído de demônio, de alguém que trabalha para o inimigo, na segunda vinda, todo mundo vai ter medo de vê-lo. Medo de vê-lo. Quem dirá trocar palavras com ele? De trocar palavras com ele. Pedir para os montes cair sobre eles é dizer que uma avalanche me engula. Eu quero ficar aqui embaixo, porque eu não quero ver a ira do Cordeiro. Há muitas diferenças entre a primeira e a segunda vinda. As glórias do reino, que hoje apenas os olhos da fé podem enxergar, elas serão vistas por todos, Não vai ter mais necessidade, querido. Não vai ter mais a necessidade de falar do reino como uma coisa invisível, porque ele será totalmente visível a todos. Uma vinda gloriosa. Uma vinda gloriosa. E é importante você entender o que Jesus está trazendo, ele faz aqui no seu discurso. Os versículos anteriores, depois você leia, estude em casa, ou venha para o curso de teologia. Curso não, instituto agora, teologia, para aprender sobre isso. De todos os versículos anteriores a este que nós lemos, fala só de notícia ruim. Templo caindo, guerras, terremoto, falsos cristos, perseguições, e a tribulação diz lá que é tão intensa, que Deus abrevia aquele período por causa dos seus eleitos. Isso é parte do que Cristo nos preparou para suportar, o custo do discipulado. Ser um discípulo de Jesus é suportar, resistir o maligno de toda sorte de engano. Como a pastora bem pregou domingo passado, é fugir de toda a aparência do mal, é depender dos cuidados e da proteção do Senhor, parte do que Ele nos prepara para suportarmos. Então, parte deste contexto que nós lemos, de todo o contexto, se aplica ao juízo de Deus e também sobre os judeus, ali por volta dos anos 70. No ano 70 houve uma destruição por parte dos romanos de Jerusalém, inclusive do templo.
Uma revolta dos judeus durou por volta de 4 anos, na tentativa de se libertarem do poderio romano. Mas eles foram finalmente derrotados pelos romanos ali nos anos 70. E o templo foi destruído e nunca mais foi construído outro templo. Esta é a grande tristeza dos judeus. É por isso que lá em Jerusalém, a gente vê muito na televisão, né? Quem teve a oportunidade de ir também, mas a gente vê muitos, os judeus ficam lá se lamentando, o tal do Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações é parte do templo que foi destruído, e eles ficam lá se lamentando, porque Jerusalém e o templo foram destruídos, a glória do israelita não era mais visível a eles. Então, parte dessa tribulação descrita aqui, dessas coisas ruins, são o juízo de Deus, mas a outra parte é a tribulação que vem sobre a igreja de Cristo por causa de Jesus. E diante de tanta notícia ruim, de tanta tribulação para o povo de Deus, a pergunta que nós, povo de Deus, que a gente tem que fazer é: até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Amados, esse é o clamor dos remidos. Este é o clamor dos remidos, de todo aquele que crê na sua volta e anseia pela sua volta. Enquanto a gente não enxerga o final da salvação, nós continuamente clamamos: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E para que a gente entenda um pouquinho mais disso, em Abacuque, capítulo 1, ele está cansado de ver o pecado se alastrando nos seus dias. E ele começa, lá no começo do livro de Abacuque, ele começa dizendo: Senhor, até quando as coisas vão ficar como estão? Até quando, Senhor? E não pense que Abacuque é um cara que não tem fé. É o contrário. Por isso que ele está clamando desse jeito. Abram lá em Apocalipse capítulo 6. A gente tem uma visão dos crentes aqui no capítulo 6 de Apocalipse. É uma visão dos crentes que já estão na presença de Deus. Vou dar uma ajuda, é bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 6. São os crentes em Cristo que já estão na presença de Deus, que já descansaram no Senhor com respeito à sua alma. Não estão dormindo, eles estão na presença do Senhor, clamando. Apocalipse 6, nós vamos ler a partir do 9 ali, até o 11. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando? Até quando, ó soberano e santo verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado de que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos. Oh, aleluia! Que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Aqui, amados, é gente crente. É gente crente, gente que foi morta pela palavra de Deus e pela causa de Jesus. Eles estão diante do Senhor e eles estão clamando em grande voz: até quando? Até quando, ó soberano Senhor? Até quando? Aqueles que são
perfeitos diante da presença do Senhor. Eles estão clamando para que o Senhor termine todas as coisas e traga juízo sobre aqueles que têm desafiado o nome de Cristo. Amado, isso aqui vai acontecer, vai se cumprir, como tudo que se cumpre na palavra de Deus. Então perceba, meu irmão crente, perceba, essa oração, até quando, Senhor, ela não é só para a gente que está sofrendo aqui nesta terra caída, é até para a gente que está na presença do Senhor nos céus. Eles estão clamando: até quando, Senhor? Não deixe com que a sua glória seja zombada. Até quando, Santo e Soberano? Então essa é uma oração santa, um clamor de quem anseia pela volta de Cristo. E que de fato, coloque todas as coisas no seu devido lugar. Até quando? Até o momento em que Ele volte, trazendo alívio aos filhos que vivem nesta terra, passando por tribulação. Nós estamos dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Então Ele vem. Então eu quero olhar para 3 pontos, bem rápido, neste texto que nós vimos, antes de nós tirarmos 2 aplicações dele. Primeiro, enxergarmos nos versos 24 e 25, esta entrada triunfal desse Cristo, do nosso Salvador. Vamos ler de novo ali, versos 24 e 25. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Eu quero que você compreenda o que isso significa. Eu creio que essa é a maneira que o texto tem de dizer que quando o Rei da Glória vem, sem esconder a sua glória, é isso que acontece até com os astros celestes. Na primeira vinda de Jesus, Ele velou, Ele escondeu a sua glória. Ele não mostrou tudo aquilo que Ele era capaz de fazer. Inclusive, se nós lembrarmos aí, você lembra do que Ele disse para Pilatos, naquele momento? Se meu pai quisesse, Ele mandaria uma legião de anjos aqui. Mas Ele não mostrou essas coisas. Ele se segurou. Muitas vezes na sua caminhada, Jesus se segurou. Vez por outra, Ele deu vislumbre da sua glória. Quando Ele levou os 3 discípulos mais próximos para aquele monte, lembram? E aí Ele brilhou de tal forma que Pedro, Tiago e João se curvam com medo quando eles ouvem aquela voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Aquele texto da transfiguração é uma cena que a gente acha assim bonitinha, né? Bonita. O rosto de Jesus brilhar, né? Eu queria que meu rosto brilhasse também. Nós escutamos muitos rostos brilharem. Então a gente tem algo romântico. Mas para os discípulos que estavam lá, testemunha ocular daquilo, foi algo pavoroso. Pavoroso. Pensa comigo, porque nós estamos acostumados a isso. Às vezes coisas até sem noção nós temos das passagens, e que dá a impressão que foi uma coisa só linda, deve ter sido maravilhosa, mas nós só ficamos com isso. Mas para aqueles discípulos foi uma cena assustadora.
assustadora. Os três caem de face no chão. Eles se prostram e eles não querem levantar. Eles não levantam. E aí, quando acaba tudo, Jesus chega para eles e cutuca: ei, 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 levanta. Acabou. Pode abrir os olhos. Acabou. E aí ele só vê Jesus e nada mais. Um vislumbre da glória do Senhor Jesus voltando. Na multiplicação dos pães, por exemplo, outro vislumbre do seu poder. Outro vislumbre. Mas não pense que toda a refeição era assim. Não era. Abundância. Ele expeliu demônios, curava as pessoas, os enfermos, mas não é verdade que todos os discípulos de Jesus ficavam sem doença. Não é verdade. Os vislumbres da glória do Senhor, elas vieram na sua primeira vinda a conta-gotas. A conta-gotas. Agora não. Na segunda, não. Agora, quando ele entra, até aquilo que é estável parece perder a sua estabilidade. Não é verdade? Fica fluido. Os montes se abalam, os astros se abalam. Para nós compreendermos um pouco mais disso, eu quero mostrar o texto de Abacuque. Voltam lá para Abacuque, no capítulo 3 agora. Talvez lá a gente tenha uma visão desta convulsão universal, que é o resultado da chegada do rei. Abacuque é um profeta que pediu para Deus fazer algo por causa do pecado do povo. Ele clamava a Deus por causa do pecado do povo. E Deus falou que ia mandar os caldeus para disciplinar o povo. E aí ele fica desesperado. Senhor, eu pedi para o Senhor cuidar do pecado, agora o Senhor vai trazer os caldeus, né? E o texto segue. E aí a cena final de Abacuque é uma visão que ele tem do Senhor. Versos 3, Abacuque 3, verso 3 em diante, diz assim: sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão diante dele e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve e a terra estremeceu. Olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. E aí ele continua nos próximos versículos, falando dessa entrada de Deus. Mas no versículo 16 tem uma reação do profeta Abacuque. Versículo 16: assim que vi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia, com letra maiúscula, da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Eu quero que você entenda, amado, que a visão que Abacuque tem é do Senhor adentrando, e por onde ele passa, esmigalha, quebra. Ele olha e as nações, só de olhar, elas se desfazem. Ele passa e os montes tremem. A sua chegada, ela promove essa convulsão dos astros, um transtorno de toda a estrutura da terra. O segundo ponto é ali no versículo 26, é o intento de que todos vejam, é a vindicação de quem é Jesus.
Versículo 26. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Se eu perguntasse para você, amado, você acredita que o Senhor Jesus tem poder e glória? O que você diria? Sim, eu creio. Eu creio e eu queria que todos vissem o que eu creio. Essa é a nossa resposta como cristão. Sim, eu creio. Eu queria que todos vissem. E é isso que a segunda vinda de Jesus vai fazer. Ela vai revelar, ela vai mostrar, ela vai vindicar, ela vai confirmar, ela vai chancelar o seu grande poder e glória. Todas as pessoas verão, e não terá mais como negar a glória de Jesus Cristo. Não terá. E é interessante como os comentaristas dizem que um pouco da linguagem usada aqui é tirada das escrituras lá de Daniel, capítulo 7, que fala da glória do Filho do Homem. Essa expressão, ela é do Antigo Testamento, é um título para mostrar a glória da sua chegada. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E se ele está usando aqui esta linguagem bíblica para descrever isso aqui, é porque ele quer dizer que ele vai cumprir o que está escrito. Todas as profecias vão se cumprir. Um terceiro ponto está ali no versículo 27. É dito que ele vai reunir o seu povo. Olha lá o verso 27. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. A ideia que o Senhor Deus tem como intento reunir os seus para protegê-los. Para protegê-los. Mas por que protegê-los, pastor? Em parte porque eles estão debaixo da tribulação. É o que diz nos versículos anteriores. O povo estava sendo assolado. Mas em segundo lugar é porque ele vai limpar a terra. O Senhor vai limpar a terra. E nós nos lembramos, você deve se lembrar de uma história bem parecida que envolveu um tal barquinho. Não é verdade? Não é o barquinho de Pedro, João, Tiago e João, não. Que envolveu um tal barquinho. Quando ele queria proteger os seus. Aquilo que ele fez com Noé e com a sua família. Ele colocou dentro da arca e os protegeu da limpa que ele ia fazer naquela terra. A gente tem uma visão muito romântica também, até bonitinha do dilúvio, não é verdade? A gente vê muito em aniversários de crianças, né? Compra lá o barquinho, os animaizinhos, é tudo muito bonitinho, tudo coloridinho, né? De manhã eu falei, nós temos uma arca aqui atrás, atrás do púlpito aqui, né, para os nossos eventos de teatro. E de manhã estava chovendo, né? Eu falei, se chover muitos irmãos, nós corremos lá para a arca e ficamos lá dentro. Só que nós esquecemos, querido, nós esquecemos que a história desta arca, essa história bíblica, ela é uma história de juízo de Deus. É uma história para a gente pensar e dizer, uau, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, da limpa que Ele vai fazer na terra. Quando o Senhor Deus quer limpar a terra, Ele faz isso, Ele mostra o seu poder,
Ele mostra o seu poder, mas para ele fazer essa limpeza, ele vai reunir os seus, para protegê-los, para guardá-los da limpa que ele irá fazer. Querido, a arca ela é uma tipologia do corpo de Cristo, da igreja. A arca é uma tipologia do corpo de Cristo, da sua igreja. Quem está dentro do corpo, graça e salvação. Quem está fora, juízo e destruição. Entenda isso, querido. Entenda isso. Jonathan Edwards disse a seguinte frase: a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar. E é o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Eu vou repetir. A terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar. E é o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Então, meu amado, veja a sua volta, olha a sua volta, observe o seu irmão. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa promessa, e Ele quer que nós vivamos com essa promessa em mente, com isso na nossa mente. Ele quer que nós andemos guardando essas coisas em nossos corações, que nunca percamos isso de vista, que nós permaneçamos vigilantes na assembleia dos justificados em Cristo. E assim, desta forma, Ele nos protege, Ele nos conduz, Ele nos guarda, Ele nos ensina. Esta é a nossa esperança do povo de Deus. Queridos, eu quero agora, à luz dessas verdades aqui, que a gente pense em duas aplicações. Quando a gente fala e pensa da sua primeira vinda, sem lembrar da sua segunda, a gente perde de vista que quem anseia a presença do noivo precisa anelar, amar a sua volta. Entendeu? Quando nós ansiamos e nós desejamos isso, estar na presença do noivo aqui, vem Senhor Jesus, nós cantamos, nós suplicamos, nós nos colocamos diante dEle e nós desejamos isso, nós ansiamos a presença dEle. Mas então você precisa também anelar e amar a sua volta. Sabe por quê? Vamos abrir as nossas Bíblias novamente, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo 4:8. Esse é um texto muito precioso que fala do amor, da vinda de Jesus. E diz assim: agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, letra maiúscula, e o juiz também com letra maiúscula. E não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Observe quando Paulo aqui fala de si. Lembra? Paulo é aquele que diz, se você olhar o versículo anterior, ele está dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí quando você lê isso, quando nós lemos isso, nós já pensamos, esse cara é crente, Paulo é crente, esse homem, esse merece a coroa. 70% do Novo Testamento foi escrito por ele. Agora, quando nós olhamos muitas vezes para nós, a gente tem aquela percepção assim: eu sou um João, eu sou só um João.
Nada contra o nome João, tá? É porque de manhã eu falei que quem é das antigas aí vai saber quem é Garrincha. Acho que todos sabem quem é Garrincha, né? E Garrincha tratava o seu oponente, o seu marcador, como um João. Todos os marcadores de Garrincha era João, né? Não tinha marcador para ele, era tudo igual para ele. Ele passava por todos. Então, por isso que eu estou citando. Então, às vezes nós temos essa percepção, eu sou um João, ou aquele jargão que a gente usa, né? Eu sou um Zé Mané, né? A gente tem esses pensamentos equivocados, muito equivocados de nós, não é verdade? Mas Paulo não trata desse jeito. Paulo aqui, ele nos ensina. Ele fala que a coroa inclusive não é só para ele, mas é para todos aqueles que amam a sua vinda. É para nós. Paulo está dizendo para a gente anelar isso, desejar que as coisas sejam alinhadas por Cristo Jesus. Às vezes eu vejo cristãos que ficam extremamente preocupados de como o mundo anda, de como o mundo caminha, seja politicamente, eticamente, como as coisas vão andar economicamente. O desejo, o desespero toma conta do coração do irmão, de uma forma que ele perde, parece, a paz, a confiança naquele que tudo está patente, sujeito a todas as coisas. Como diz lá no Salmo 139, versículo 16, diz assim: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Quando você era um ser informe, o Senhor já sabia todos os teus dias. Ele sabe todos os nossos dias. Descansa nele, meu irmão. Descansa nele. Às vezes nós não percebemos e nós invertemos e nós trocamos a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas, nós invertemos isso e confiamos mais nos recursos desta vida, de ter ou não ter, do que confiar, reconhecer, honrar e descansar no Senhor. Foi o que nós falamos e cremos hoje ao entregar os nossos dízimos e ofertas. Por outro lado, eu vejo um outro mal que a gente fala até menos dele, que são aquelas pessoas que vê tudo acontecer e isso não lhes afeta. Como quem diz, pastor, nem me preocupo com essas coisas, nem me preocupo, o mundo é assim mesmo, e está tudo bem. Amado, isso só revela alguém acomodado, que não renova a sua mente, mas já está conformado, moldado ao mundo. Está moldado ao mundo. A gente não pode olhar para o mundo todo fora de lugar e dizer, é assim mesmo, é assim mesmo. Por isso, então não é amar a sua vinda. Não é amar a sua vinda. Amar a sua vinda é desejar que as coisas sejam alinhadas, que elas sejam colocadas no seu devido lugar. É deixar-se gastar o homem exterior, para que o homem interior se renove dia a dia, como diz Paulo. Por isso, amado, perceba aqui, como a gente não pode ao mesmo tempo se desesperar
de como as coisas estão acontecendo, mas nós não podemos ser apáticos, como quem não se interessa por nada. Amar a sua vinda é dizer: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Eu não me conformo, Senhor. Até quando? É suplicar todos os dias diante do Rei dos Reis. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Desejar que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, saber que Deus tem que tratar com justiça o que é injusto. Se não existe anelo, esse desejo, aí então nós nos desesperamos ou nós nos acomodamos aos problemas deste mundo. E nós não fomos salvos e comissionados, convocados para responder e corresponder desta forma. Não fomos. John Piper disse uma coisa muito interessante sobre esse texto que nós lemos de 2 Timóteo. Ele diz assim, que o teste do nosso amor pelo Cristo que veio é o nosso anelo pelo Cristo que virá. Isto é, como é que você sabe que você ama Cristo que veio de verdade? É que você está louco para que Ele volte, para que Ele volte. O teste para saber que você ama Jesus que veio é o seu desejo pela sua volta, pela sua volta. Tanto é que Paulo faz um contraste interessante no texto, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Isto é uma outra forma de dizer que Ele ama. Eu amo a tua vinda, Senhor. Paulo não se acomodou e nem se desesperou diante das adversidades. E agora a coroa vai ser dada para ele, mas vai ser dada para todos os demais que amam a sua vinda, que amam a vinda do Senhor. Agora vejam 2 versos depois, continue aí no 2 Timóteo capítulo 4, nós lemos o verso 8. Agora 2 adiante, fala de uma pessoa que não agiu como Paulo recomendou. Verso 10: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas foi alguém que deixou de apoiar Paulo na prisão, alguém que caminhou com o apóstolo Paulo, e abandonou Paulo na prisão. O que Demas amou? Ele não era alguém apático, que não amava nada. Ele amou outras coisas, não a vinda do Senhor. Ele amou o presente século, diz o texto, o mundo e tudo que o mundo oferece. Se encaixou direitinho, conseguiu alguma oportunidade de ouro e se submeteu, vendeu a sua alma. Ele amou mais o mundo secular e as suas oportunidades. Ele não combateu o bom combate, ele não perseverou até o fim na fé. Irmão, a obra de Deus em nós, ela não é um passe de mágica, mas é um processo constante de entrega e santificação. De entrega e santificação. É algo que a fé de Cristo, em Cristo, promove em nós. Um caráter, o caráter de Cristo, um caráter cristão, esta nobreza do cristão. E ser um cristão, querido, não é fácil. Não é fácil. Agora, ser pecador é a coisa mais fácil desta terra.
É muito fácil ser pecador. Qualquer tolo, insensato desta terra sabe ser pecador. Não tem que fazer força para pecar, nem um pouco de força, porque o pecado vem até o homem, e o homem vai até o pecado, e acontece um encontro agradável, e a carne se regozija, se satisfaz no pecado. Cristão é para homens e mulheres, que Cristo chamou, que ouviu o chamado de Cristo, que renuncia a tudo por amor a Ele, que não se satisfaz com as oportunidades deste mundo, que te corrompe, que te tira do foco que é Cristo. Não há dificuldade para pecar, nenhuma. Ser pecador é para o insensato desta terra, do tolo insensato, é para os fracos. Agora, ser santo é só para aqueles que têm a força de Jesus Cristo dentro deles. Ser santo é só para aqueles que têm a força de Jesus Cristo dentro deles. Perceba como Paulo aqui ele está contrastando os que amam a sua vinda versus os que amam o mundo. Uma das demonstrações de amor é perseverança. Perseverar. Não estou vendo, eu estou perseverando. Deus não falou, eu continuo perseverando. Eu não estou vendo, não está acontecendo nada, eu continuo perseverando. A gente tem que ter este anseio. Inclusive a palavra de Deus fala que há prêmios para aqueles que correm com esta perseverança. Filipenses 3, Paulo fala isso. Não que eu tenha atingido, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, com os olhos fixos em Cristo Jesus, com os olhos fixos na sua vinda. Crente que não tem visão lá na frente do ponto de chegada está míope. Nós precisamos ter um ponto de visão, crer no ponto, temos esse ponto de visão de chegada, senão nós estamos míope, só enxergamos alguns metros adiante de si. Quando eu tinha 19 anos, eu não enxergava quase nada, eu só tinha 5% de visão no olho direito e 30% no esquerdo. E aí eu já tinha carteira, né? Eu era já um jovem de 19 anos, e eu queria dirigir, né? Mas eu não via nada, e eu precisava sempre de um amigo, eu tinha 2 amigos assim que eu podia contar, que eles confiavam, senta do meu lado, e a gente saía de uma cidade na outra, e para ultrapassar, ele olhava, pode dar, eu ia, eu não enxergava nada, e eu sofria demais com isso, porque eu não enxergava as pessoas, eu não enxergava as coisas, as pessoas passavam do outro lado da rua, eu não via, e as pessoas me cobravam, e eu não te enxergo, eu não vejo. Hoje o irmão chegou ali e me viu, eu olhando, não era de um jeito, tentando ver alguma coisa. Então, queridos, nós precisamos corrigir a nossa visão, precisamos de auxílio durante a caminhada, nós precisamos amar a sua segunda vinda. Querido, Deus não existe para te fazer feliz, entenda isso. Deus não existe para te fazer feliz, é nós que existimos para dar-lhe glória.
Segunda aplicação e última, não é apenas amar a vinda, a volta de Jesus, mas é desejar, ansiar pela comunhão pessoal com o Salvador. Amar a comunhão pessoal com Ele. Em João capítulo 17, Jesus disse qual era o intento dele pelos discípulos. Finalzinho daquela oração sacerdotal, aquela famosa oração. Vamos abrir lá, Evangelho de João 17, versículos 25 e 26. O pessoal acho que já está atento ali. 17, 25 e 26. Disse assim Jesus: Pai justo, o mundo não tem conhecido, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O que Jesus quer no final da história? Ele não quer só preservar, proteger a gente. Ele quer que a gente experimente o amor com o qual o Pai amou o Filho. E quer que você tenha algo que o Pai e o Filho têm, este amor perfeito, sublime. Porque tenta imaginar o amor de Deus pelo Pai, o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, e você ficar só assistindo. Não tem sentido. Você ficar de fora, distante disso. E Jesus está dizendo: Pai, o que eu quero é que eles experimentem isso, que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles também. Eles desfrutem disso também, de experimentar o amor divino. E isso não é só uma vez, não é só quando o Senhor se revela ao nosso coração, e aquele primeiro amor que a gente canta, né? Não é só aquela vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. O amor é algo constante na vida de um crente, na vida de um cristão. Ele é constante, é a todo momento, porque nós não podemos ser a parte da carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, que diz: tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei. Ele quer que eu e você experimentemos um amor maior do que nós, um amor divino de Pai pelo Filho. Jesus sempre quis que estivéssemos com Ele. Os versículos anteriores deste texto de João 17 deixa isso bem claro, o desejo de Jesus de estarmos com Ele, e nós também temos que almejar estar com o Senhor. É por isso que Paulo fala: para mim é infinitamente melhor morrer e estar com Jesus, Aí ele coloca na balança, né? Quem conhece o texto, olha, eu gosto de vocês, eu amo vocês, eu até fico, mas estar com Jesus é muito melhor. O homem que foi levado ao terceiro céu e viu coisas indivisíveis, é muito melhor estar lá. E nós precisamos preservar esta visão, ela é muito importante.
porque na volta com Jesus nós seremos reunidos a Ele, como diz o nosso texto principal. Ele nos reunirá nos quatro cantos de toda a extremidade da terra até os confins do céu, e primeiro ressurgirá aqueles que estão com Ele, aqueles que já estão com Ele, eles vão aparecer primeiro, e depois transformados aqueles que estiveram vivos sobre esta terra, para este encontro com o Senhor nos ares, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. É o Senhor Deus reunindo os seus para estarem para sempre com Ele, porque esse é o seu desejo, esse é o seu prazer. Esse tem que ser o prazer do nosso coração também, do seu coração também, de estar com o Senhor, de anelar isso, de desejar isso. O nosso anseio pela comunhão pessoal com o Salvador. É um chamado pessoal. Deve fazer com que a gente almeje esse retorno. Como aquele famoso texto de Jesus que disse que vai para um lugar e Ele vai preparar um lugar para nós. Ele vai preparar um lugar. Um texto que mostra que Jesus nunca nos deixa de fora. Nunca nos deixa de fora. Ele nos inclui, irmão. Ele nos inclui. A gente tem morada lá. A gente tem morada. Até quem não tem casa aqui. Até quem não tem casa aqui. Tem casa lá, tem morada lá. A vinda de Jesus não é apenas um espetáculo magnífico, mas é também um acolhimento pessoal. É o Senhor Deus reunindo o seu povo, reunindo você para estar para sempre com Ele. E querido, se você não vive com os olhos no retorno do seu rei, se você não vive com os olhos no retorno do seu rei, isso revela em parte a sua falta de amor pela sua vinda, pelo amor por Ele, pelo Cristo que já veio, a falta de desejo de tê-lo contigo. Às vezes a gente acaba por seguir assim aqui, não é verdade? Fazendo e seguindo o nosso trabalho, a nossa correria, o nosso dia a dia, o nosso, que está tudo bem, Jesus lá e eu aqui, buscando um caminho de ser feliz. Quando você e eu nos gabamos da nossa própria força, nós sim vamos receber o crédito e nós vamos continuar avançando por nossa própria conta, pela nossa própria conta. Mas quando nós nos gabamos daquilo que Cristo está fazendo em meio ao nosso arrependimento, em meio ao nosso quebrantamento, aí Ele vem e Ele toma a frente e a sua força vem para nos proteger e para nos resgatar. Aleluia. Então, amado, desperta, meu irmão, em breve Ele vem. Desperta, ó tu que dormes. É tempo de arrependimento, é tempo de entrega, é tempo de se render, de se prostrar diante daquele que você diz: Ei. Eu gostaria que nós orássemos